Queria que você fechasse teus olhos novamente. Vou iniciar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero me humilhar diante do Senhor, Pai. Reconhecer quem eu sou. Saber, Senhor, que a minha dependência vem do Senhor. A minha voz, a minha vida, Senhor, sirva como instrumento. Somente o Senhor sabe, Pai, aquilo que nós deixamos para trás, os barcos que nós afundamos, as carroças que nós queimamos. Somente o Senhor sabe, Senhor, justamente para que o meu coração, Senhor, possa estar dobrado diante de Ti. E, Senhor, que não seja eu falando aqui nessa noite, Pai, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, usa-me como um instrumento, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor, que o Senhor me tocou, me transformou. Senhor, eu quero ser agente de transformação. Eu não quero ser, Senhor, simplesmente alguém sentado, Senhor, mas eu quero ver, Senhor, milagres, prodígios e maravilhas, Senhor, acontecendo no nosso meio, Pai. E que o Senhor possa agir de transformação, Senhor. Não porque eu sou alguém, Senhor, mas eu me humilho porque eu sei de onde eu vim. Mas que o Senhor possa tocar, Senhor, a minha língua, Senhor, nesta noite, Senhor, com brasas vivas do Teu altar. Para que a honra e a glória sejam dadas a Ti, Senhor. E assim como o Senhor tem falado comigo, que o Senhor possa falar com a Tua igreja nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu acho que vocês já estão careca, né, de saber, de ouvir falar sobre quarentena. Quem está aqui careca já desse negócio, né? Mas o tema da minha ministração hoje é sobre quarentena, né? E eu gostaria de repassar um pouquinho o que a gente tem vivido nestes momentos. E junto com a palavra de Deus, a gente entender, a gente estudar e a gente produzir sementes dentro de nós, amém? Para que a gente possa enxergar o nosso futuro como igreja, como sociedade, como indivíduo. O que você vai ser quando você crescer, né? O que você vai ser quando você sair dessa quarentena? Como você vai sair desse lugar? Então eu lembro que o início aqui para nós, pelo menos, foi dia 16 de março. E como é que eu sei exatamente a data? Porque nós tivemos aqui um seminário de conquista de cidade e iniciou nessa data, né? Dia 16, eu lembro exatamente por conta desse do final de semana. E a igreja, né, fechou completamente, todo mundo meio ficou perdido, sem saber o que fazer. Muitas coisas mudaram, né? Outros estabelecimentos também tiveram que fechar as portas. A gente, no começo, a gente ia no supermercado, a gente olhava assim para as pessoas com máscara, né? Se assustava, né? Ficava assim, meu Deus, o que é isso? E medo de sair de casa. Quem teve medo de sair de casa, assim, tipo, você achava que o coronavírus estava andando na rua, assim, né? Medo de tocar nas coisas. Muita gente ainda está assim, né? Mas no começo, eu lembro que foi um choque muito grande, né? Da mudança. Muitos memes, né? Quem lembra dos memes da quarentena, né? Já acabaram. Por quê? Porque começou a ver que realmente aquilo ali era muito grave, era muito sério. O que também está acontecendo nessa quarentena? Disseram que era só 15 dias. Quem é que achava que era só uma semana que ia ficar? A gente já está 6 meses nisso. E a gente não sabe quando vai passar. A gente não sabe quando que vai vir, se vai vir vacina, se não, se vai acabar do nada. A gente não sabe o que vai acontecer. Foram os momentos das lives, das igrejas também acharam ali as conexões pela internet, e outros artistas, pessoas mesmo. Você às vezes não tinha esse hábito e começou a ter, né, fazer lives, fazer essa comunicação através das mídias sociais se tornaram muito mais fortes. A adaptação no trabalho, na igreja, na escola. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Glória a Deus pela vida de vocês, né?
Só quem é mãe sabe o que é ter uma criança em casa por 6 meses, né? A gente em férias, a gente dava graças a Deus que estava indo para a escola, voltava das férias, né? Ai, ainda bem, porque eu vou ter um tempo de sossego, né? Então a gente teve que se reinventar, tivemos que ser pais, mães, já quase formados em pedagogia, né? Academia em casa, né? Quem que iniciou uma atividade física nessa quarentena? Glória a Deus. Quem que engordou nessa quarentena? Pô, muito mais, gente. Tem que começar, perder o tempo, né? Ganhar o tempo perdido. Mas, afinal, você sabe o que é quarentena? Então, o nome já mudou. Não sei se você já percebeu. Eles falam sobre isolamento social. Estamos em isolamento social, né? Não é mais quarentena. Então, quarentena não significa que esse isolamento social seja exatamente 40 dias, né? Por conta desse nome, quarentena. Então a gente vê que esse pode ser tanto um período menor como maior. A gente já está 6 meses nessa quarentena, né? Então a gente pode ver que não é exatamente a questão do nome. Mas a quarentena vem do número 40, né? E como tudo nesse mundo, os ateus, os atoas, né, tentam retirar tudo que é de Deus dos livros de história, e se possível fosse até de dentro de nós, das nossas vidas, né? A gente não pode deixar de falar que a gente vê a primeira menção de isolamento social na Bíblia. A Bíblia explica em todas as coisas do mundo. Tudo que acontece na terra e fora da terra é explicado na Bíblia. Ela explica por si mesma. E tudo que você tiver dúvida vai estar ali. E ela fala também sobre isolamento social. E a primeira que a gente vê é com a Arca de Noé. Isolamento social, tanto os animais tiveram que fazer isolamento, tanto que ali Noé e sua família. E na palavra de Deus existem diversas outros tipos de quarentenas praticadas ali, e aqui a gente pode estudar. E esse nome não está aí por acaso, amém? 40, quarentena. E esse número, esse significado de 40, né, esse número tem um significado. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. O número 40 na Bíblia, ele está associado a provações, a testes e também em alguns casos como um castigo. Ele aparece mais de 100 ocasiões na Bíblia. A gente vai ver alguns aqui, só 99. Não, tô brincando, não vai ser, né? Vocês vão embora antes. Mas a gente vai ver algumas dessas quarentenas para a gente tentar identificar o que nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo? Será que é simplesmente um vírus? Será que é simplesmente, ou os teóricos da conspiração, né, algo manipulado? Ou não, é algo que é mutação realmente? Será? Será que é simplesmente isso? E a gente vai refletir, né, nas nossas vidas, e cada um vai se identificar um pouco com aquele resultado daquilo que deu, aquilo que Deus já está falando aos nossos corações, porque se você conhece o Senhor fala com você diariamente, e você já tem ideia mais ou menos daquilo que está sendo gerado. E você sabia que um dos tipos de quarentena que Deus deu ao povo foi através de instruções de saneamento básico. Saneamento básico para o povo, porque naquela época não existia banheiro. Não existia, eles não sabiam que existiam animaizinhos, tipo microscópicos, como o vírus que dava doença. Eles não tinham essa ciência ainda, não conheciam. Então Deus, ele deu instruções ao povo quando ele saiu do Egito, tudo, né? Ele sempre deu instruções, como instruções sanitárias, saneamento básico. Quando a pessoa estava doente ou com imunidade baixa, né? As mulheres no ciclo menstrual. Então, quando Deus fala ali em Levítico, às vezes a gente lê, por exemplo, Levítico 13:46, fala assim, ó: todos os dias
todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está, habitará só. Ele está falando ali sobre um leproso, né? O que iria acontecer se alguém fosse um leproso? A sua habitação será fora do arraial. Então, Deus, ele está instruindo o povo, dando um isolamento social àquele tipo, né, de doença. Mas não porque ele é imundo, porque ele é rejeitado. Não, porque Deus, ele precisa preservar, aquela pessoa precisava ser tratada para depois voltar para o círculo social. Vocês conseguem compreender isso? E eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo está sendo um momento de reflexão. Os leprosos naquela época, eles ficavam separados, né, do povo como uma forma para que a doença não se espalhasse. E sabe, meus amados, é para refletirmos. Será que nós não estamos doentes? Será que não estamos com uma lepra espiritual? Doentes na nossa alma? Doentes de espírito? Tempo de nos isolarmos para que nós possamos ser curados? Será que nós estamos vivendo este tipo de tempo? Uma coisa que essa pandemia veio marcar muito, né, nas nossas vidas, e principalmente na minha, é que Deus veio mostrar que Ele está no controle. Nós não temos controle de nada. Às vezes a gente acha que tem. Na realidade, o controle é um mito. A gente não tem controle de nada. A gente não tem controle nem da nossa própria vida. E a gente começou a perceber que a gente não tem, que Ele está no controle, Ele permanece no controle. Indiferente do que for acontecer, ou do que vai acontecer, Ele continua no controle. Amém? E outra coisa que veio mostrar é que nós precisamos depender mais dEle. Dependência. Nós não somos autossuficientes. Nós não temos respostas em nós mesmos. Nós não temos força sozinhos em nós mesmos. Os nossos braços são fracos. Nós precisamos de alguém mais forte que nós. Precisamos nos voltar a Ele. E olhando para nós hoje, eu posso olhar para os resultados que estas quarentenas bíblicas deram àquelas pessoas. E a gente pode trazer esses ensinamentos para nós vivermos no nosso dia a dia. A primeira quarentena a gente já falou que seria o dilúvio, primeiro isolamento social, e o dilúvio ele durou cerca de 370 dias. Do início até o fim foram 370 dias, mas foram 40 dias de chuva, né, torrencial, 40 dias e 40 noites. Mas ao todo, Noé ficou cerca de 370 dias numa arca. Naquela época, a humanidade estava em total decadência moral. Estava inclinada à violência. Em Gênesis 6:5 fala isso. Que a humanidade estava em total decadência moral, inclinada à violência. Só que Deus prometeu a Noé que Ele não destruiria mais a terra através de águas, através do dilúvio. Será que a gente consegue identificar um pouco do que tem acontecido na nossa vida, aqui na nossa realidade da nossa geração? Será que a nossa vida, indiferente se for aqui, Estados Unidos, primeiro país, sei lá, mais desenvolvido, tem decadência moral, tem violência. Pode ser que tenha um pouco mais de segurança, mas a violência continua a mesma coisa. Deus decidiu recomeçar a partir do zero, a partir de Noé e da sua família. Talvez, e sabe por quê? Porque Ele precisava santificar, purificar a terra. E às vezes, esse é o momento de nós olharmos para dentro, de purificar. Você tem ideia do que Noé pode ter passado dentro daquela arca? Né? A dificuldade. Se você acha que o teu filho está sendo difícil, o teu cachorro está sendo difícil, imagine quantos animais dentro daquela arca, né? Filhos, netos ali, enfim.
É tempo da gente olhar para dentro, né? E se confrontar com a imoralidade que ainda ronda a nossa vida, a nossa inclinação para o mal. Deus quer te salvar, Ele quer que você faça parte daqueles que entraram na arca de proteção. Porém, nem todos naquela época acreditaram na voz de Deus. Acreditaram na voz profética de Noé. E o que aconteceu? Deu ruim. Né? O que Deus tem falado ao teu coração neste período? Não seja daqueles que têm dúvidas. Ouça a voz do Senhor, obedeça. Talvez para você são coisas loucas que Deus está pedindo para você. Às vezes é loucura aquilo que Ele tem pedido. Assim como Noé para construir aquela arca. Ele nunca tinha ouvido falar de chuva. E daí então, agora Deus vai chover. É igual hoje falam, agora Deus vai arrebatar. Agora Deus vai vir. Vem. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Se não for, tudo bem. Mas Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Somente obedeça. Ouça a voz dEle, obedeça. Quando eu me converti, e quando eu comecei a ir para a igreja, eu sabia que era só Jesus que poderia me ajudar. Porque eu já tinha tentado de tudo, né? Fui em várias religiões, livros de bruxaria, livros de satanismo, viagem astral, fiz quase até no dia da conquista de cidade aqui, a apóstola perguntou aqui, vocês têm contato com, quem tem contato com extraterrestre, quem que sonha? Acho que eu fui a única que levantou a mão, assim, que sonhou já. E eu falava assim, gente, eu achava que era normal todo mundo sonhar com extraterrestre, não era, né? Mas já fui liberta, eu não sonho mais, glória a Deus, né, por isso. Mas tive já experiência de tudo. E eu sabia que era só Jesus que podia. E quando eu comecei a ser discipulada, e comecei a ouvir de Jesus, eu comecei a falar assim, gente, eu já tentei de tudo. Por que não esse? Por que não? Se não der certo, tá bom, eu vou continuar procurando o certo. E eu me entreguei, eu falei assim, não, então vamos ver o que é. Será que é mesmo? Será que não? Porque a gente fica naquilo, né? Acho que estão tentando me enganar. Olha lá o que ele está falando. Olha ali agora. Agora sabia que ia acontecer isso, né? Se entregue de coração para o Senhor. Para o Senhor. Leia a palavra diariamente. Tenha o teu devocional, o teu culto. Deixa Ele falar. Você sabia que Deus fala? E a primeira vez que Deus falou comigo, eu me assustei. Porque eu ouvia falar, o meu pastor falando, porque Deus falou. Eu falei, gente, como é que Deus fala? Que é isso? Como que Deus fala assim com ele, desse jeito? E quando Deus falou a primeira vez comigo, eu me assustei. E eu comecei a perceber que, meu Deus, isso é real. Eu saía do culto feliz. Eu saía sem peso. E eu comecei a perceber que aquilo ali era a verdade. E a cada dia eu deixava Deus cuidar um pouquinho mais. E eis-me aqui, né? Hoje, eis-me aqui. Aquela que eu odiava, nunca entraria numa igreja, eis-me aqui. Por quê? Porque eu sei o que Deus pode fazer. Eu confio completamente nele, 100%. Amém? Outro exemplo, Moisés. A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40. 40 anos no Egito, 40 anos como pastor na terra de Midian e 40 anos na travessia pelo deserto. E nesse tempo de passagem pelo deserto dos israelitas, eram para eles terem passado 40 dias. E eles passaram 40 anos. Muitos conhecem a história. Eu não vou entrar em detalhes em cada história, mas eu quero, e o que eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa noite, entendendo que você possa ouvir a voz do Senhor. E entendendo o que Ele quer de você. Ele já tem falado com você. Não precisa vir um profeta da África falar, olha, você precisa fazer tal coisa. Não, Deus, Ele está falando com você. Talvez você não está ouvindo direito, talvez você não está dando tempo para
ouvir, mas ele já está falando. E o que eu gostaria é que a gente saísse daqui sabendo o que ele quer de nós. Amém? Então eu não vou entrar em muitos detalhes das histórias. Mas ali com os israelitas, eram para eles terem passado 40 dias, eles passaram 40 anos. Por quê? Porque eles viviam reprovando. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles queriam fazer estátuas de ouro para adorar, eles batiam de frente com Deus, eles não queriam adorar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele queria, assim como ele se comunicava com Moisés, ele queria que todo o povo se comunicasse com ele. Só que eles não quiseram. Por quê? Porque é um alto preço. A gente precisa, para nos achegarmos diante do Senhor, nós precisamos o quê? Nos alinhar. Primeiro, a gente precisa ser amigo de Jesus. Entregar o nosso coração. Eu quero ser teu amigo. Você entra na casa de uma pessoa que você não conhece, vim aqui sentar na tua mesa, comer. A pessoa vai falar, ei, sai daqui. É a mesma coisa com Jesus. A gente precisa ser amigo dele, para que a gente possa sentar, ter comunhão, comer, ouvir o que ele tem a dizer. Só que, será que nós queremos? Você quer sair do deserto que Deus te conduziu muitas vezes? Para o deserto, porque existem desertos na nossa vida. E muitos deles é Deus que está levando. Olha, eu vou falar, uma parcela mínima dos nossos problemas é culpa de Satanás. Porque é o diabo. Porque é o demônio. Porque o fulano está endemoniado, por isso está me atentando. Não. É a nossa carne. São as nossas escolhas erradas. Não culpe o diabo. Somos nossos pecados. Porque eu caí. Fazia tanto tempo que eu não tinha contato com pornografia e acabei. Porque foi o diabo que. Não foi o diabo, foi você. Pare de culpar o diabo. Ele não tem culpa dessas coisas. É a nossa carne. Eles foram reprovados. Será que nós temos sido reprovados? Para que a gente possa sair do deserto, a gente precisa ser aprovado naquilo que Deus está nos colocando. Vença as tuas provações. A palavra de Deus diz que Ele dá conhecimento, força, e Ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos vencer. A gente só consegue vencer por causa do Espírito Santo. Se não fosse Ele, a gente não venceria. A gente não conseguiria tomar as decisões certas. A lei, né, que Jesus veio cumprir, ela é para nosso tempo de hoje. Sabe por que a gente consegue cumprir a lei hoje? Porque nós temos o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus. E é por isso que nós conseguimos cumprir a lei. Amém? Seja aprovado. Você conhece alguém que está sempre com os mesmos problemas? Eu preciso conversar com você. Aí vem, traz a mesma coisa, os mesmos problemas. Saia desse ciclo viciante. Vença as suas provas. Tenha um problema novo, pelo menos, para vir falar, né? Tenha um problema novo para você chorar. Mas saia desse ciclo. Poxa, começa a identificar. Poxa, eu sempre fico nisso. Quando chega a hora eu não consigo. Mas então você vai fazer um jejum. Você vai buscar em quem venceu, o que você pode fazer. Mas não fique parado. Para outro exemplo. 40 era o número máximo de açoites que um homem poderia receber por um crime, segundo a lei de Moisés. E esse é um dos castigos, né, que Deus colocou. O primeiro lá foi Noé, o castigo da terra, que o mundo estava vindo nessa imoralidade, e ele colocou um castigo para a terra. E aqui era também uma forma de castigo. Um homem poderia receber por um crime. E Jesus recebeu esse castigo por nós. Ele foi açoitado 39 menos 1. Quem que já assistiu Paixão de Cristo? Aquele do Mel Gibson. Gente, todo ano a gente tem que assistir esse filme. Pra gente ver o que realmente aconteceu. E que foi muito pior que aquilo ali, mas ali é o mais próximo, né? Jesus já recebeu esse castigo por nós. Em Isaías 53:5 fala assim. Se quiser pôr lá, que eu estou passando, né? Os versículos, as histórias. Mas ele fala assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não precisamos ser mais açoitados por ninguém, e nem pelos sofrimentos espirituais dessa era, dessa terra, nem dessa quarentena, nem do medo, nem de nada. Porque ele já venceu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele venceu todo o castigo, todo o pecado já estava sobre ele, naquela cruz. Todos os problemas da humanidade, realmente, que Jesus realmente venceu na cruz, que eu falo que todos os problemas que a humanidade realmente tem, que é o quê? Os nossos próprios pecados. Porque o que a gente vive no nosso dia a dia não é problema, gente. Sabe por quê? Porque Jesus venceu todas as coisas. E quando nós começamos a ter uma conexão maior espiritual com o Senhor, orando, lendo, sendo instruído pelo Espírito Santo, tendo esse relacionamento diário, a gente consegue vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades assim. Por quê? Porque a sabedoria vem dele. Ele dá a ideia, é ele que vai conduzindo. Amém? Outro exemplo, foram 40 dias e 40 noites que Moisés esteve no Monte Sinai. Moisés passou no teste. E no fim, Deus deu a ele as tábuas da lei. Fala assim comigo, tábuas da lei. Isso. Talvez muitos aqui se identifiquem nesse período, onde Deus nos recluiu para que Ele pudesse ensinar, nos dar a sua lei, nos dar os mandamentos, guardar no coração a palavra dEle. Foi nesse momento que a gente teve a ideia do nossa escola de líderes online, do nosso mergulhando online, e muitos estão fazendo. Só no mergulhando são quase 200 lá, cadastrados, né? E eu perguntei para o Misael, que é o líder do mergulhando, falei assim, Misael, me diga qual foi o mergulhando que a gente tinha 200 pessoas aqui. Ele falou, nunca teve. Eu falei assim, olha o chacoalhar que Deus está fazendo nas nossas vidas. Talvez você está passando por esse momento, para que nós possamos guardar os mandamentos no coração dele. No nosso coração. Uma coisa que, não sei se eu me frustrei, ou se eu tive, assim, na minha caminhada cristã, né? Acho que conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, assim. Porque eu pensava assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer um curso, porque a nossa vida de adolescente, assim, concurseiro, sei lá, né, de fazer faculdade, você pensa assim, não, eu vou fazer minha faculdade, vou estar apta para trabalhar em alguma coisa, né, ou vou aprender a fazer alguma habilidade, vou estar apta para fazer aquilo. Então eu achava, na minha pequenez, né, humana, que se eu aprendesse de Jesus, né, uma hora eu estaria, tipo, fera. Nossa, agora eu tô bem. Né? Tipo, nossa, no conhecimento e tal. E eu me frustrei. Porque eu percebi que não existe essa meta. Né? É igual a meta da Dilma. Quando chega na meta, dobra a meta. Né? Tipo, não tem meta. E quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. Não é? Quanto mais a gente aprende, menos a gente tem, assim. A gente quer mais, cada vez mais. Outro exemplo, 40 dias, os espias de Israel, né, exploraram a terra prometida. Então lá, Josué e Caleb, mais os 12, né, eles ficaram 40 dias só na surdina, tipo espião 007 mesmo, assim, né? Igual esses filmes que a gente vê, assim, de estar infiltrado no meio das coisas, eles andaram assim. Só que eu vou falar que eles fracassaram no teste. Somente 2 passaram. E você tem ideia que esses que fracassaram no teste, Deus não permitiu que entrasse na terra. E eram, se eu não me engano, os de 20 para cima. Agora você imagina um bando de moleque, de criança, ganhando a terra. Que haviam gigantes. Sabe por que eles sabe por que eles já ganharam quando eles retornaram de espiar a terra?
Porque eles entenderam e receberam a terra que Deus deu a eles de herança. Não importava quem estivesse ali. Não importava se eram homens pequenos, grandes, se eram duendes, se eram gigantes, quem fosse. Poderiam ser outros deuses, demônios que estivessem habitando naquela terra, não interessa. Porque foi Deus que falou que vai me dar e Ele vai me dar. Se Deus te prometeu algo, não existe gigante que você não possa enfrentar, pois você vai vencer. Porque não é você que vai lutar. Vocês conseguem compreender isso? Às vezes o gigante da nossa vida pode não ser nem assim uma provação, pode ser, né? Enfim, mas o que eu quero chegar? Pode não ser uma provação assim natural, física. Às vezes é dentro de nós. Vocês conseguem compreender? Às vezes um sentimento que você não consegue romper, às vezes alguma raiva, às vezes um pedido de perdão. Você fala, eu não consigo. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia ter disciplina de leitura bíblica. Eu falava, Deus, eu não aguento mais, eu não consigo. Como que eu não consigo romper? Eu preciso todos os dias ler. Por que eu não estou conseguindo ler todos os dias? E eu não aceitava aquilo. Era um gigante dentro de mim. E eu precisava romper. Só que não era na minha força. Era na força do Senhor. Vocês conseguem compreender isso? Alguns aqui, essa quarentena tem sido o teste dos gigantes. Coisas que você jamais imaginou que ia viver. Empresários, muitas vezes, que quase chegaram à falência. Quem aqui você conhece que teve que fechar o seu próprio negócio? Ou uma forma de se reinventar para que pudesse continuar trabalhando e vivendo do sobrenatural. Mas veja como Deus tem dado livramento. Porque às vezes a ideia ideal que você teve, talvez não foi a tua, foi a do Senhor que Ele implantou, amém? Deus tem dado livramento. E quando nós temos Ele ao nosso redor, quando Ele é o nosso Deus, Ele vence todas as nossas batalhas juntos. Em Romanos 8,37 fala, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Seja nas coisas boas, seja nos momentos ruins, seja nas circunstâncias, nas piores circunstâncias. Ele é o nosso Deus e nós somos vencedores, porque Ele já venceu, então por isso que nós já vencemos. O nosso papel é não desistir. 40 anos reinou Davi, Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou 40 anos. Alguns, Deus nesse período tem chamado para governar a sua própria vida. Você, assim como eu, se sentiu muito perdido nessa quarentena. E eu tenho me redescoberto nesse período. E eu tenho percebido que eu estava tentando controlar todas as situações ao meu redor. E eu percebi que o controle não existe. O controle é um engano da nossa mente. Achar que a gente tem o controle. Não, eu anotei num papel o que eu vou fazer. Eu tenho controle? Não tenho. As circunstâncias são totalmente adversas. Eu precisei o quê? Ter humildade de reconhecer que quem governa a minha vida e controla é o Senhor Jesus. E eu precisava me reorganizar dentro de mim, reorganizar os meus sentimentos, descobrir uma força que eu achava que eu nunca tive. Reine para o Senhor e Ele reinará na sua vida. Cuide das coisas dEle, Ele vai cuidar das suas. Tenha certeza disso. Outro exemplo, 40 dias ficou o profeta Elias em jejum no deserto até se encontrar com Deus no Monte Horebe. Fala comigo assim, se encontrar com Deus. Para este momento, alguns, para outros, nessa quarentena está sendo um desafio de se encontrar com Deus. Se você ainda não encontrou, permanece. Porque no fim de tudo isso, eu tenho certeza que Ele vai se encontrar com você. Continua batendo, insistindo. Que quando você menos esperar, Ele vai virar a página da tua história. E você vai ter uma experiência, um toque tão sobrenatural que você vai falar assim, não pode ser. É impossível não existir Deus. É impossível. Porque Deus é pela fé. Não tem como a gente explicar. Vamos lá ver, colocar aqui. Agora é a moda dos youtubers. Vamos colocar aqui um ateu com um cristão. E o cristão vai ter que provar que Deus existe. Fala assim, gente, para com isso. Não tem como. É algo pessoal.
É pela fé. É impossível a gente fazer isso. O nosso encontro com Deus, ele é íntimo e pessoal, e a gente sabe quando Ele nos toca. A gente sabe quando é Ele que fala. Queira ter essa experiência. Se não, busque até se encontrar. Outro exemplo, Jonas. Jonas anunciou que Nínive seria destruída em 40 dias se eles não se arrependessem. Se todos não se arrependessem. Jesus tem chamado outros também para um tempo de arrependimento. Deus tem levantado seus profetas. Deus tem às vezes até te levantado para ser profeta onde você está. Para você continuar pregando, para que você continue exercendo o teu sacerdócio dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, no teu círculo social, através de oração, através de constrangimento de ação. Porque hoje todo mundo, se você for falar bem a verdade, amados, ninguém mais quer saber falar de Jesus. Eles querem ver Jesus. Seja Jesus, para que eles possam ver. Fala assim, não, eu não conheci ninguém que fez isso. Meu Deus, então Deus existe. É através das nossas vidas. As pessoas estão cansadas de ouvir falar. Elas querem ver. E nós somos a manifestação. A criação aguarda ardentemente a manifestação dos seus filhos, dos filhos de Deus. Não é mais tempo de brincar. Se posicione. Pregue o arrependimento. Para de fugir. Aceita o chamado que Deus está te apontando. Aquilo que você tem. Se arrependa para que a obra de Deus seja completa na sua vida. Tome um posicionamento. Outro exemplo. 40 também aparece nas profecias de Ezequiel. E nessa profecia, Ezequiel se deitou no chão por 40 dias e se humilhou. Profetizando sobre Israel por 40 dias. Então, para muitos esse período, Deus tem chamado para que seja um tempo de humilhação. Tempo de olhar para dentro de si e enxergar quem realmente nós somos. E nos entregarmos completamente. Nos humilharmos. Porque o reino de Deus, ele é reverso. Ele é invertido. O reino de Deus, aquele que dá, é o melhor do que recebe. Porque você prefere dar uma blusa para alguém que está com frio, ou você prefere receber uma blusa porque você está com frio? Que lado você quer estar? O reino de Deus é invertido. Os humilhados são aqueles que são exaltados. É inversão. Outro exemplo, 40 dias e 40 noites. Jesus foi ao deserto, ser tentado por Satanás. E ele passou por essa provação humana. Durante esse tempo, ele foi tentado por 40 dias. E a primeira tentação foi aquela que ele fala sobre: transforma estas pedras em pães. E isso significa, amados, às vezes a gente lê aquilo ali, a gente não entende o real significado do que Satanás estava promovendo. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Ele entregou todas as coisas na mão de Adão e Eva. O governo, né? Estava sobre eles. E quando eles caíram e pecaram, eles entregaram tudo que Deus criou, né? E até o ser humano de mãos beijadas para Satanás. E agora ele é dono de tudo. Era até Jesus vir, né? E morrer naquela cruz. Tomou até a chave do inferno, está nas mãos do Senhor. Então a primeira tentação fala de pedra em pão. E isso significa que ele daria a economia. Você tem ideia do que é Satanás fazendo uma proposta para Jesus? Fala assim: olha, se você prostrado me adorares, eu te dou o governo de economia do mundo inteiro. Você vai poder distribuir o pão para aquele necessitado. Você vai poder fazer o que você quiser, distribuir renda. Sei lá, você vai poder a economia ser do jeito que você quiser. E Jesus falou assim: não,
melhor é a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui agora neste mundo para fazer isso. Vai ter uma hora que Ele virá como rei. E Ele tomará o seu reino, que é de direito agora dele. Mas ainda não é meu tempo, Ele estava dizendo. Ainda não é meu tempo. O meu propósito aqui, por enquanto, é espiritual. A segunda tentação, reinos do mundo. Eu te darei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. E o que ele estava querendo dizer? Eu te dou o governo. Eu te dou o governo. O que o anticristo vai fazer, amados? Ele vai trazer economia, fazer uma economia perfeita, o governo único e uma religião única. Ele estava querendo que Jesus fosse o anticristo, eu acho, né? Só pode. Estava querendo dar o governo. E a terceira tentação, o pináculo do templo. Ele levou Jesus até o pináculo do templo. E ali é a igreja, como se fosse o templo de adoração. E ele quis falar assim, olha, se você me prostrado me adorares, você vai ter autoridade na religião do mundo inteiro. E Jesus se humilhou. E Jesus não aceitou. E muitos aqui podem estar sendo tentados a saírem dos seus princípios, a dizerem sim para algumas situações difíceis que vocês estão passando, mas lembre-se, é tempo de provação, é tempo de teste. Então não para ficar pensando no que você poderia ganhar se você fizesse tal coisa. Não negocie princípios. Os princípios não são negociados. Prevaleça sempre com a verdade, com o caráter, com a justiça, com o juízo de Deus, mesmo que você esteja sendo prejudicado. O que eu tenho mais, o Espírito Santo tem mais falado assim, no meu coração, esses dias eu tive um sonho muito, muito forte. E eu sonhei que eu não estava no céu, mas era como se fosse o céu. E eu tive uma experiência muito forte com esse sonho. E quando eu acordei, eu comecei a meditar naquilo tudo que eu tinha visto, né? E eu comecei a reparar. Eu falei assim, gente, eu já meio que a gente já sabe a teoria, tudo. Mas sabe quando você cai aquela palavra rema mesmo, assim, de revelação? Eu comecei a pensar assim, falei, gente, o máximo que a gente vai viver aqui é 100 anos. 120 se você for assim, tipo, né? Matusalém, assim. O máximo. E pensa que nós vamos viver ainda no milênio aqui, nessa terra, nós viveremos o milênio nessa terra. Milênio são 1000 anos. Você tem ideia, a gente vive 10% daquilo que a gente vai viver aqui. E depois ainda do milênio, a gente vai viver a eternidade, que não tem fim. Então, o que é 80 anos? O que é 100 anos? Isso a gente não morrer antes, está amarrado, né? Mas o que é nós gastarmos a nossa vida aos pés do Senhor, no prazer de conhecê-lo. E as promessas do Senhor não são somente para a era vindoura, depois quando a gente morrer, mas é para esta terra também. Alegria plena, felicidade, resolução de problemas. Você não queria ter algum conselheiro do teu lado? Olha, agora vai por aqui, agora vai por ali. Quantas vezes você não tem que tomar as decisões sozinhos? Para que tomar decisão sozinho se o Espírito Santo está aqui para nos ajudar nisso? É isso que Ele nos propõe. Então, sabe o que eu posso concluir com tudo isso? Essa não é a primeira e nem a última quarentena que a gente vai passar na nossa vida. Assim como, sabe, Salomão falou, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. As coisas vão, as coisas vêm, elas acontecem, elas reacontecem. Mas nós precisamos permanecer inabaláveis. Porque o reino é inabalável. Jesus não mudou, Deus não mudou. Nós não podemos mudar. Permaneceremos. Então não se atemorize. Não deixe a vida te levar, não tome decisões erradas. Use este momento para você aprender, para você refletir, para você crescer. Porque depois que tudo isso acabar, não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho acompanhado muitos profetas desta nação e fora da nação. E o que vai acontecer?
O que ia acontecer depois que Noé saiu da arca? O que aconteceu depois que Moisés atravessou pelo deserto e os espias foram lá e ganharam a terra prometida? O que aconteceu depois que Jesus levou os 40 açoites? O que Moisés teve no Monte Sinai? O que ele ganhou? As tábuas da lei depois dos 40 dias? O que aconteceu depois que Saul governou 40 anos, que Davi governou, Salomão governou? O que aconteceu depois da provação? O que aconteceu depois que Elias ficou em jejum no deserto até se encontrar com Deus? Ele saiu numa carruagem de fogo para o céu. O que aconteceu depois que Jonas pregou arrependimento em Nínive? O que aconteceu? O que aconteceu quando Jesus venceu o deserto por 40 dias e ele começou o ministério dele praticando milagres, prodígios e maravilhas? Não será diferente na nossa vida, porque nós somos mais que vencedores, porque ele já venceu. A pandemia não pegou Deus de surpresa. A quarentena não tem que pegar a gente de surpresa, porque Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o Senhor, é Ele que está no controle, então não tenha medo. Não tenha medo de assinar papéis, não tenha medo de caminhar, não tenha medo de ir à frente, não tenha medo de confiar. Ele responderá, amém? Fecha os teus olhos. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações e fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos nos posicionar neste momento, aquilo que nós precisamos fazer, nos dobrando em humilhação, nos dobrando em arrependimento, nos colocando a Tua palavra dentro do nosso coração, nos governando, Senhor, ou vencendo os nossos desertos. O que o Senhor tem para nós? Espírito Santo, fala aos nossos corações. É uma noite de entendimento, é uma noite de novo tempo. Que nós possamos sair essa noite daqui sabendo o que vai acontecer depois. O nosso Deus não falha, Ele não falhou. Queria falar com você que precisa se reconciliar com o Senhor. Se você está me assistindo também, se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você não conhece a esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas, um Deus que tem novidade de vida, tem um novo tempo, tem uma nova revelação fresca todos os dias. Fala conosco todos os dias. Se você não conhece esse Deus e você quer entregar a tua vida a Ele, é uma oração como se fosse um marco na tua vida, de deixando Jesus reinar. É assim como eu falei, poxa, já tentei tanta coisa, o que uma oração vai fazer? Se for tudo isso mesmo, eu vou viver. Se não for, bola para frente. O que você tem a perder? O que teremos a perder? Experimente. Se esse é o teu caso, repete uma oração assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração ao Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou o terceiro dia. É a esse Jesus que eu entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Eu quero poder te ouvir. E eu quero poder estar nesse nível de segurança. Eu entrego o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós temos um contato do WhatsApp e as nossas mídias sociais também. O pessoal aqui do Boas-Vindas vai estar ali recebendo o teu telefone. Manda uma mensagem. Fala: olha, eu fiz essa oração, eu me reconectei, eu quero caminhar junto. A nossa igreja, a gente tem uma característica de sermos família.
Nós somos uma família. Precisamos estar conectados como irmãos mesmo, conhecendo um ao outro. E isso é proteção. Isso é amor. Esteja junto conosco. Manda uma mensagem. Escreve lá depois, né? O pessoal do Boas vai estar. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé, amados. Vamos encerrar o nosso culto, adorando ao Senhor, amém? Porque Ele é Deus das nossas vidas. E Ele vai resolver os teus problemas. Não gaste tempo com as coisas desta terra. Se você gastar tempo com Ele, Ele vai dar solução para as coisas que você tanto pergunta, tanto tem dificuldade. Ele que vai enviar o cliente, é Ele que vai enviar. Amém? Esses dias eu estava conversando com um casal e eles estavam falando, a gente precisa, eu queria entrar num nível assim, de que Jesus está no controle realmente de todas as coisas. E eu decretei, eu falei assim, Jesus, eu quero fazer uma viagem com meu marido, mas a gente não tem dinheiro. Então todas as vendas que nós fizermos no sábado vai ser o nosso dinheiro de viagem. Então envia clientes, né, para que a gente possa viajar. Se for R$100, a gente vai tomar um café ali na esquina. Se for R$1.000, a gente vai até não sei aonde. Mas eu quero depender do Senhor. E ela falou que naquele dia, amados, ela fechou 10 vendas. E ela ficou tão impressionada, ela falou assim, gente, eu nunca consigo vender tanto assim num dia. E aquilo ali pagou, né, uma semana para eles de, tipo, uma segunda lua de mel. E ela falou assim, como é bom depender do Senhor. Saber que Ele vai, eu não preciso ficar correndo atrás das habilidades, disso, daquilo. Não, porque quando nós temos aliança com Ele, sabemos exatamente, Ele vai suprir as nossas necessidades, até as necessidades que nós não pedimos. Ele vai atender. Não tenha dúvida disso. Amém? Vamos cantar uma canção, vamos orar. Entrega teu coração. Coloca essa necessidade diante do Senhor. Isso que Deus já tem falado com você. O que você precisa aprender nessa quarentena? Que nós possamos ser aprovados, amados. Os anjos declaram, Santo é o teu nome. A terra responde, Santo tu és. Os anjos declaram, Santo é o teu nome. A terra responde, Santo tu és. Os anjos declaram, Santo é o teu nome. A terra responde, Santo tu és. Os anjos declaram, Santo é o teu nome. A terra responde, Santo tu és. Aleluia, 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 Santo tu és. Aleluia, 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 Santo tu és. Entregamos as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar. Que nós possamos ser aprovados neste tempo, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, Senhor, desejo, Senhor, suficiência. Nós queremos entregar o nosso controle a Ti, Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Queremos nos realiançar, dizendo, Senhor, que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, Senhor, conosco. Que nós possamos ser aprovados, para que a nossa terra prometida possa ser, que nós possamos entrar nessa terra prometida. Para que nós possamos ser
exaltados no meio da humilhação. Que nós possamos ser aprovados por Ti, Senhor, neste tempo, Pai. Em nome de Jesus. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amados. Que a glória do Senhor, que o Espírito Santo possa ser o nosso consolador, que você vá em paz para casa e essa semente possa cair numa terra fértil, 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém?